Olá, jovens! Seja bem-vindo! Aqui é professor Gui Brits em mais uma videoaula oficina mecânica de moto para vocês, jovens do MSE. E hoje, jovem, a nossa videoaula vai ser a respeito de você, mecânico que quer continuar interagindo, aprendendo e desenvolvendo também nas tecnologias? Sim, seja bem-vindo a esse assunto que envolve mecânica, eletrônica e robótica. Hoje é principais componentes da injeção eletrônica Honda. E hoje a gente vai falar quais são todos esses atuadores, esses sensores, esses computadores centrais, o que eles fazem, qual a função dele, qual a sua leitura e por que esse sistema mecatrônico, ou seja, uma peça recebendo comandos eletrônicos, superou em muito o nosso carburador. É isso aí, galera. Hoje a gente vai falar a respeito da alimentação de combustível feito através de componentes eletrônicos. Tranquilos? Então vamos comigo, galera. Desde 2009, a Honda vem adotando esse modelo aí de injeção eletrônica para as motocicletas, ou seja, há 11 anos o carburador deixou de ser fabricado. Relembre vocês lembram o que é o carburador? Sim, o carburador é aquela peça mecânica que fazia a mistura do ar com o combustível através dos giclês, né? E alimentava o motor. Esse sistema foi muito utilizado, porém, ele foi um sistema arcaico, que não entendia algumas variações que a motocicleta sofriam. Por exemplo, motocicletas que rodavam no litoral tinham a mesma regulagem de motocicletas que rodavam no interior, em zonas mais altas. E hoje, a gente já sabe que até mesmo a pressão atmosférica, ou seja, o hectopascal, influencia na quantidade de combustível que tem que ser adicionada ou retirada do motor, beleza? Vocês vão entender, galera, que o excesso de combustível não necessariamente representa um excesso de potência, mas muitas vezes ele pode vir a lavar a camisa de combustão por dentro, tirando a lubrificação que deveria acontecer pelos anéis raspadores que fazem isso no pistão, fazendo com que sua moto trabalhe mais a seco, legal? Diminuindo a vida útil do motor também. Então o excesso de combustível é tão prejudicial quanto a mistura pobre ou a falta de combustível com ar. Beleza, galera? Então, como que isso é feito há cerca de 11 anos para cá? De 2009 para cá, a Honda desenvolveu um sistema de injeção de combustível computadorizada. Beleza? E o que compreende esse sistema de injeção de combustível computadorizada? Ele compreende basicamente em 3 pontos principais: o recebimento da informação das pressões atmosféricas, temperatura do motor, a temperatura do ar, o combustível utilizado, seja ele etanol ou gasolina, qual a proporção dele. Tudo isso daí são informações que são enviadas para uma central, para um computador de bordo, que recebe o nome de ECU. Esse computador de bordo, com essas informações que recebeu, transforma elas em números e envia uma ação para essa peça final, essa peça que recebe o comando eletrônico, essa peça mecatrônica, que são os atuadores, ok? Então estamos falando a respeito de um sistema de sensores que captam informações e transformam em número para o nosso computador de bordo, que a partir disso manda informações para os atuadores atuarem de forma exata, na quantidade exata, no momento exato, tendo em si uma injeção de combustível muito mais perfeita, levando a mistura ideal estequiométrica de combustível no momento exato, na condição do motor exata, frio ou quente, na condição do tempo exata, no lugar alto ou baixo, frio ou quente, o ar onde a moto esteja. Olha quantas coisas precisam ser avaliadas antes da gente definir qual é a mistura esterquiométrica, a mistura ideal. E isso o carburador não é capaz de fazer.
Imagina uma motocicleta que faz uma viagem do litoral ao interior. Ela vai sofrer as duas extremidades da pressão atmosférica diferente. Ela não vai ter um funcionamento 100% nem na alta pressão próximo ao nível do mar, nem na baixa pressão próximo às montanhas mais altas que ela pode alcançar. Ok? Quem faz esses cálculos são os sensores, que a gente vai ver no próximo capítulo. Que é as três principais peças da injeção eletrônica. Como já estamos conversando e já adiantamos, o que nós iremos falar é a respeito dos sensores, que são responsáveis por uma gama de função. Posso aqui citar para vocês, e acompanhem na apostila na descrição do vídeo, que ela faz a leitura das diferentes informações a respeito do ar, da temperatura do motor, do ponto de aceleração do motor, da pressão do oxigênio e também da quantidade de combustível na fumaça do escapamento. E ela não vai esquecer da inclinação da moto em caso de acidente. Todas essas funções são feitas pelos sensores, ok? Que manda essa informação então para a ECU, a Unidade de Controle Eletrônico. Essa ECU vai fazer com que essas informações sejam processadas até 6 vezes por segundo e vai mandar ações até 6 vezes por segundo para o terceiro ponto das principais peças da injeção eletrônica, que são os atuadores, ok? Então, sensores recebem informações, enviam para o computador de bordo ECU, que a processa, transforma em número, enviando 6 vezes por segundo para os atuadores. Estamos entendendo aí toda a eletrônica embarcada nesse sistema de alimentação? A gente precisa então dar a informação ao computador de bordo do que está acontecendo, se a moto está quente ou fria, no lugar alto ou baixo, quente ou frio o ar, e a partir disso ela vai identificar se existe mais etanol ou gasolina para começar a fazer a mistura ideal para a câmara de combustão. A moto em funcionamento passa a receber a informação da sonda lábida no escapamento, se a mistura está pobre ou rica, consertando mais uma vez essa mistura para que ela chegue da forma ideal, assim fazendo com que o motor funcione com a máxima potência e o menor gasto de combustível, funcione a 100% da sua capacidade. Acompanhamos a linha de pensamento? Espero que sim. Então, já que entendemos que existem 3 principais pontos, os sensores, computador central e os atuadores, vamos dizer passo a passo o que são cada um desses sensores nesse próximo capítulo. Vem com a gente, jovem! O que são esses sensores? Esse é o nosso próximo capítulo. Sensores do sistema de injeção eletrônica, modelo PGM-FI, mesmo modelo utilizado de 2009 até os dias atuais. Beleza, galera? Se a gente já entendeu, então, que existe um processo de leitura, computadoramento de todas essas informações e ação dessa leitura, a gente vai falar então sobre os responsáveis por essas leituras. Começamos a falar aqui a respeito dos sensores Hondas, tá? Das motocicletas, e vamos falar a respeito do sensor de rotação. Sensor de rotação é um dos sensores no motor que é responsável por fazer a leitura em qual dos 4 momentos o motor está. Lembra do ciclo Otto? Então, se não lembra, verifique o vídeo Motores 2 tempos e 4 tempos aqui no canal. Beleza? Mas, e digamos que ele esteja no motor aí, então, de admissão, compressão, combustão e exaustão. São os 4 tempos. Somente um desses 4 tempos é necessário que seja disparada a faísca, a fagulha, a centelha, que vai inflamar o combustível. Na carburação, como ela não tem essa noção, ela vai disparando em quase todos os tempos. A gente pode dizer tempo sim, tempo não. Ela dispara a centelha na expectativa de que aquele seja o tempo da compressão. Já no sistema de injeção eletrônica, a centelha é disparada uma única vez a cada 4 movimentos do ciclo Otto,
Então, para que isso seja feito da forma exata, no momento exato, existe o sensor de rotação. Beleza, galera? Isso varia bastante de acordo com a pilotagem do motorista também, beleza? Vamos ver mais adiante. Outro sensor, galera, é o sensor de temperatura. Ele faz a temperatura, ele faz a leitura da temperatura do motor através de um sensor que é mergulhado no óleo de lubrificação do motor. Ou seja, tá aí a função do óleo também de resfriamento e a importante função da gente manter o óleo sempre no nível. Quantidade menor de óleo concentra maior quantidade de calor e passa uma leitura errada para esse sensor de temperatura. Então, o óleo estando dentro da quilometragem da quantidade exata, ela vai passar uma informação exata para que o sistema consiga alimentar a moto da melhor forma possível. Então, esse é o sensor de temperatura do motor, beleza? Existe o sensor também de temperatura próximo à caixa de admissão do filtro de ar. Esse sensor de temperatura já vai captar a temperatura do ar, se é um dia frio, se é um dia quente. É muito importante saber a temperatura do ar, porque ela ajuda o sistema a entender a quantidade de umidade que tem nesse ar, podendo diminuir ou aumentar a quantidade de combustível para compensar excesso de água ou falta de água no ar. E toda essa leitura é feita através desse sensor de temperatura do ar que entra no coletor de admissão. Beleza, jovem? Mais um sensor importante é o sensor de vácuo, ou sensor MAP. Ele simplesmente faz a leitura importante de cada vez que o motor suga aquela quantidade de ar que deve ser misturada no combustível, se esse ar está mais condensado, com mais pressão ou com menos pressão. Foi exatamente o que eu citei para você, jovem, a respeito de uma motocicleta que circula no litoral, onde a pressão do ar é muito maior, e uma motocicleta que circula em regiões altas de montanha, onde a pressão atmosférica do ar é menor, tá? Por curiosidade, se chama hectopascal, a escala de medida que mede a pressão atmosférica do ar sobre a gente, sobre a gravidade, principalmente em relação ao nível do mar. Isso ajuda o combustível, isso ajuda todo o sistema a saber se é necessário mais ou menos combustível para compensar esse excesso ou perca de pressão no ar, ou seja, ar quente e ar frio. Tudo isso é feita a leitura por esses sensores. Existe por último ainda um sensor que a gente dá o nome de sensor cagueta, porque depois que acontece todo esse processo de leitura, de informação, os atuadores ali trabalhando a todo vapor, ainda existe um fiscal de todo esse sistema por último. Esse fiscal é a sonda lábida ou sensor de fumaça, sensor de CO2, que é um sensor que a gente encontra sempre no escapamento, no cano de escape, beleza? Esse sensor vai dizer ao nosso computador central se ele acertou na mistura de combustível, se está ideal, pouca ou muita. Então ele ajuda a revisar o processo e a confirmar para a central se ela está acertando nas misturas ou se ela deve considerar a informação dele também para mudar a mistura de combustível e evitar que saia combustível pelo escape ou que falte, fazendo trabalhar o motor superaquecido, com falta de combustível. É essa sonda, beleza? Essas sondas, galera, esses sensores, são responsáveis por levar essa informação para a motocicleta. Existe um último sensor que não necessariamente faz parte do sistema de alimentação, mas ele faz com que pare o sistema de alimentação, que é o sensor de inclinação. Este sensor, galera, ele tem a função de, quando a motocicleta tombar, cair por acidente, desligar a moto para que o piloto não prenda a sua mão na relação ali na coroa, corrente pinhão, ou encoste seu corpo nos pneus da motocicleta em movimento, causando queimadura, corte, fraturas, coisas muito graves. Ou seja, a motocicleta cai, deixa de ferir o piloto e deixa de se incendiar, de pegar fogo, de se manter aquecida. Ela simplesmente desliga. Corta o sistema de alimentação através da bomba de combustível. Então, o sensor
De inclinação, apesar de não ser um sensor que vai levar informação para a ECU, é um sensor capaz de bloquear o funcionamento da bomba de combustível parando a moto. Então ele tem que ser um sensor verificado e entendido no sistema de injeção eletrônica. Estão acompanhando, galera? Eu espero que sim. Essa aqui é uma das imagens da apostila a respeito desses sensores. Acompanhe ela, está muito bem descrita e detalhada para você. Beleza, jovem? Qualquer dúvida, deixe no canal. E a gente vai continuar então para o nosso próximo tema. Acompanhe com a gente. ECU, computador central ou computador de bordo ou unidade de controle eletrônico. Ou seja, estamos falando sim da placa-mãe, estamos falando do cérebro de todas essas ações da moto. Estamos falando do computador de bordo central da moto. Para esse computador, galera, cabe a essa primeira aula de injeção eletrônica explicar que como essa peça é o cérebro de toda a motocicleta, qualquer falha ou mau funcionamento desta peça representaria na parada imediata da moto. Ou seja, a moto deixa de funcionar. Então, se a moto do cliente chegou falhando, é um indicativo de que um dos atuadores, provavelmente, ou sensores, estejam com defeitos. Dificilmente a ECU, porque no caso da ECU, a maioria das vezes, ela queima as suas saídas, entra em curto e a moto não funciona, a não ser com a substituição. Para fazer o teste da ECU, a gente vai ter à frente aí uma aula sobre elétrica, sobre resistência, para fazer o teste com multímetro ponto a ponto. Por enquanto, cabe lembrar que ou a ECU funciona e a motocicleta anda, ou a ECU não funciona e a gente tem a motocicleta totalmente parada. Beleza? Esse é o computador de bordo e é quem vai receber as informações de todos esses sensores que a gente acabou de conversar. Estamos acompanhando, jovem? Não deixem de baixar a apostila de vocês aqui com material interessante e eu conto também com a interação de vocês no Google Forms, que é muito importante para o seu técnico acompanhar a sua evolução e levar para os seus prontuários esse mérito, essa profissionalização que você está alcançando. Felicidade nossa, de toda a sociedade. Beleza, jovem? Então agora a gente vai para o último tópico dessa videoaula e espero que estejam entendendo cada vez mais como funciona o sistema de alimentação de combustível através das injeções de pulsos eletrônicos. Injeção eletrônica Honda. Beleza? Vamos falar a respeito agora, galera, dos atuadores, ok? Os atuadores são peças que recebem comandos eletrônicos e fazem ações físicas na moto. Essa é a melhor definição que a gente encontra no primeiro parágrafo do nosso título, atuadores. Beleza? São atuadores do sistema eletrônico de injeção Honda. O que? Bico ejetor. Sua função é trazer o combustível do tanque através da bomba de combustível que pressuriza ele em 3 a 4 kg dentro da mangueira ou 3 a 4 bars, ok? E este combustível pressurizado é então injetado no tubo coletor, ou seja, um pouco antes do cabeçote. Ele é ejetado com essa pressão. É necessário toda essa pressão para que ele seja injetado na quantidade exata, no décimo de segundo exato em que a câmara de admissão e a válvula está aberta. Beleza? Então cabe ao bico ejetor ser a válvula que vai levar o combustível com pressão do tanque para dentro do motor. Fechou? Legal. Bobina de ignição. Galera, a bobina é aquela peça que leva através do cachimbo ali a energia elétrica para a vela. A vela, por sua vez, vai disparando centelhas que pega fogo no combustível que está dentro do motor, beleza? Só que dependendo da pilotagem, seja ela mais agressiva ou seja ela mais econômica, mais mansa, essa vela tem diferentes pontos de ignição.
Em alguns momentos ela tem que ser lançada antes, porque o motor está no alto giro e vai acontecer o processo várias vezes. Em algum momento depois, para dar tempo de toda a mistura entrar dentro da câmara de combustível. Essa variação não é entendida pelo motor carburado, é por isso que ele leva o vulgo mais quadrado de funcionamento. Ele não tem esse entendimento, beleza? Aqui nós já temos o entendimento que existem pontos diferentes que a vela precisa mandar a centelha, ou seja, milimetricamente existem pontos diferentes de ignição e isso vai variar recebendo informações dos sensores e vai trazer para a gente aqui um diferente ponto na vela. Fechou, galera? Bomba de combustível é responsável por pressurizar o combustível que está no tanque e colocar à disposição do bico ejetor, tá? Antes o que era feito pela própria atmosfera que empurrava o combustível para dentro do carburador, sendo que o tanque estava em cima e o carburador sempre embaixo. Agora é indiferente a pressão atmosférica porque a gente tem uma bomba de alta pressão que mantém esse combustível pressurizado 3 ou 4 bars 100% do tempo. Beleza, galera? Atuador de marcha lenta é importante dizer porque ele é um sistema totalmente independente de toda a injeção eletrônica. O atuador de marcha lenta nada mais é que uma passagem adicional da injeção eletrônica que fica ali fechada. Quando o motor baixa a rotação e ele entende que ele está em marcha lenta, provavelmente a 1200 giros, ele é alimentado, esse ar que entra através dessa janela paralela, essa janela adicional é aberta. E essa janela precisa ser dosada, mais aberta ou menos aberta se o motor estiver mais quente ou mais frio. Lembra que a função da injeção é manter o motor no mesmo giro, independente da temperatura que ele se encontra no momento da partida. E é o atuador de marcha lenta que vai garantir que isso seja feito da melhor forma nas condições quentes ou frias, beleza? Por ser um sistema separado de toda a injeção, a marcha lenta não é um sistema em que a injeção trabalha com pouco movimento, é uma injeção em que o atuador da marcha lenta regula a entrada de ar enquanto o corpo central fica em stand-by, trabalhando com os mínimos das funcionalidades. Beleza, galera? Por último, o que vai indicar para a gente se todo esse sistema está funcionando da melhor forma possível ou se ele não está funcionando da melhor forma possível, vai ser o que? A lâmpada de avaria. Lâmpada de avaria é aquela lâmpada que se encontra no painel e nos indica quando a gente vira a chave do veículo fazendo a leitura do sistema de injeção, ela vai nos indicar aqui, galera, se o sistema está ok, todos os sensores estão recebendo informação, e se o processando atuadores estão ativos, recebendo comando, ela vai apagar. Se não tiver ok, ela vai ficar piscando, ok? Essa lâmpada de avaria também é uma lâmpada de indicação do sistema de injeção, porque de acordo com o ritmo da forma com que ela pisca e a quantidade de piscas que ela dá no painel, ela já, de acordo com o manual de serviço da motocicleta, já vai indicar qual é o defeito no sistema da injeção, sendo ele nos sensores, ECU ou atuadores. Beleza, jovem? Eu espero que você tenha entendido a princípio como funciona o sistema de alimentação que antes era feito pelo carburador, com a pressão atmosférica e agulhas e giclês, agora é feito com todo um sensor de leitura computadorizado e ações de peças eletrônicas pela vulgo injeção eletrônica, ou seja, são duas diferentes formas de colocar o combustível para dentro do motor que tem que ser alimentado, ok? Uma mais arcaica com uso de afogadores e reguladores manuais, como giclê e marcha lenta, e outra totalmente robótica, aí tendo a ajuda de diversos sensores que vão trazer informações mínimas de variações de temperatura, ar e pressão atmosférica, que vai levar o motor a fazer a mistura exata para o momento exato, no local exato. Essa é a injeção eletrônica. Seja bem-vindo, jovem. Acompanhe mais das nossas videoaulas
junto aí ao nosso canal. Aqui é professor Gui Brits, mecânica de moto, oficina de manutenção para os alunos do MSE. Um abraço!